Continuando o nosso webinário, agora vamos um pouco para a parte prática do Project Builder, né? Para você que é cliente do Project Builder ou que está testando, você sabe que no nosso site, aqui na parte superior, né, você tem a sua opção de se logar no Project Builder. Ao clicar no login, você cai nessa página onde você vai informar a sua organização, né, o nome do teu usuário e a sua senha. Eu vou entrar na organização Acme, que é um ambiente que nós usamos para demonstração. Nessa demonstração eu estou com o Rodrigo Santos, que na empresa Acme é um gerente de projetos. Então, ao me logar no Project Builder, a primeira página que o Rodrigo cai é a chamada página de foco, né, onde você traz aquilo que é mais importante para você no seu gerenciamento. O Rodrigo salvou a lista de projetos como sendo a sua página de foco. Ele, como um gerente de projetos, ele tem que estar a todo momento acompanhando os seus projetos. Então, nessa relação aqui, ele consegue ver todos os projetos que o Rodrigo está como responsável. Aqui no menu superior, a gente como o Project Builder está estruturado, né? Como eu falei, a primeira parte é o foco, que traz as atividades que você está envolvido, ou uma parte específica do Project Builder que você salvou como sendo a sua página de foco. O segundo menu é o item de estratégia, né? Estratégias, onde você acompanha a estratégia da sua organização, você consegue consultar ali uma página de portfólio de projetos, portfólio de propostas, ver um plano estratégico, ver a sua relação de programas, ou seja, os programas que a sua organização está gerenciando nesse momento, as organizações que podem ser seus clientes, ou fornecedores, ou parceiros, ou até mesmo empresas que você tem algum tipo de relacionamento, que fazem parte do mesmo grupo, tá? Você pode organizar aqui as organizações que fazem parte do seu ecossistema de projeto. E áreas são as áreas organizacionais da sua empresa. Segundo item de menu é o menu projetos, onde você vai propriamente dito criar o teu projeto ou gerenciar o seu projeto. Lembrando que você pode tanto criar um projeto dentro do Project Builder ou importar um projeto a partir do MS Project, para quem está mais acostumado a planejar e conceber projeto dentro do Project. Importar um projeto do PM Canvas app, né, que é a nossa aplicação colaborativa para a concepção de projetos, usando a metodologia do professor José Finocchio, né, o chamado PM Canvas. Você pode configurar as regras de negócio do Project Builder. Nós temos uma área de cadastro aqui bastante ampla. Nós vamos ter cursos e webinars específicos para falar sobre como personalizar o Project Builder. Nós temos aqui o item pessoas, onde você vai cadastrar os recursos da sua empresa, os recursos que estão dentro dos seus clientes, ou até mesmo os clientes que você interage, que você queira envolver dentro do Project Builder. Você constrói toda a parte de governança, você pode dar acesso à tua área de recursos humanos para cadastrar cargos, funções, conhecimentos e habilidades e ter um repositório com todas as informações do seu time, né, das pessoas que fazem parte da sua empresa. Menu biblioteca tem a ver com a tua área de gestão do conhecimento, né? Então, aqui você garante que o conhecimento fica dentro da organização, né? Então, se tem um projeto que é muito recorrente, você pode salvar esse projeto como modelo de projetos. Você pode, todo projeto, a qualquer momento, você pode registrar uma lição aprendida que passa a fazer parte desse repositório, ou um risco que foi identificado, que foi tratado. Isso faz com que num próximo projeto as pessoas possam consultar lições aprendidas relacionadas à natureza desse projeto e também verificar quais foram os riscos que ocorreram, que foram identificados, e assim fazer com que a gente não parta sempre do zero, né? A gente sempre tem um histórico ali para se basear e para tentar utilizar e com isso melhorar nossa gestão. Bom, começando pela parte de estratégia, em estratégia portfólio de projetos, a gente consegue ver todos os projetos da nossa organização, ou seja, todos os projetos que a sua empresa está nesse momento gerenciando. Aqui eu apliquei um agrupamento e tem um filtro. Eu vou limpar esse filtro para que a gente consiga ver todos os projetos que existem hoje dentro da Acme. Então, esses aqui são os projetos que estão sendo gerenciados dentro da Acme nesse momento. Você pode perceber que já está com uma relação de colunas, né? Ou seja, colunas que você vai usar para trazer os seus indicadores, as informações que são importantes para o seu gerenciamento. Lembrando que essas colunas elas podem ser configuradas para cada organização, né? Vamos supor que na tua empresa saber quem é o responsável pelo projeto e saber o custo previsto não é importante. Eu só quero saber o custo total, o SPI, o CPI e as demais informações.
Eu aplico e já mudei a minha configuração de colunas. Você pode incluir ou adicionar até 9 colunas. Se tiver algum campo que a tua metodologia utiliza específico, você pode criar um campo personalizado, tá? E ficar à vontade para gerar aqui a visão que você precisa. Para quem trabalha com projetos para cliente, né, com o chamado múltiplos projetos, você pode pedir aqui um agrupamento por organização cliente, por exemplo, para você acompanhar como é que estão os projetos para cada cliente da minha empresa. Então você consegue ver aqui que no caso da Acme, ela possui nesse momento 10 projetos sendo desenvolvidos que já estão em 48% do escopo e já gastaram 34 mil. Para a Company Web, existem 5 projetos que estão em 27% do escopo e já gastou 3.700. Essas informações ele está consolidando de diferentes projetos. Tá? Para a PwC, você tem uma consultoria em gestão de projetos que até agora não foi detalhada, então ela não tem essas informações de tempo, status e custo. Portfólio de projetos, de propostas, né? Você consegue ver todos os projetos que estão no processo ou de aprovação ou de avaliação dentro da sua organização. Você pode criar um processo de gestão de portfólio dentro do Project Builder, onde você mapeia que os teus projetos nascem como proposta, passam por um processo de avaliação, por um comitê de projetos que classifica, avalia os teus projetos, pontua e no final define quais projetos vão ser gerenciados ou não. Dentro do Project Builder, a gente pode criar esse modelo matemático de pontuação e no final pedir um gráfico de bolha, por exemplo, para verificar quais são os projetos mais relevantes para a sua organização nesse momento. Então, eu consigo verificar que dos 4 projetos que eu estou avaliando, um projeto tem um impacto grande no meu negócio e é fácil de ser implementado. Então, ele está num quadrante aqui que, se a gente fosse priorizar, nós não iríamos gerenciar os outros 3 projetos e poderíamos gerenciar apenas esse, porque ele se mostrou o projeto mais interessante para a sua empresa. É importante você saber que essas informações aqui, os critérios e os indicadores que você usa para avaliar os seus projetos, eles podem ser construídos para cada organização, tá? E a gente vai fazer um webinar específico sobre isso, de acordo com a demanda de vocês, apontando que é relevante para o seu gerenciamento, tá? Falando ainda de portfólio de propostas de projeto, você pode verificar que tem uma aqui que foi reprovada, né? Mesmo ela não sendo executada, você tem um histórico dentro da sua empresa e amanhã ou depois pode ser que esse projeto se torne mais relevante. Programas. Bom, os programas, né, como para quem usa a metodologia aí inspirada nas boas práticas do PMBOK, o programa é um grupo de projetos que trabalha com um objetivo maior. Se eles fossem gerenciados de maneira desassociada, não poderiam gerar o mesmo benefício que gerariam sendo gerenciados de maneira coordenada. Então, se eu olhar aqui o reestruturação organizacional, por exemplo, você consegue saber qual é o objetivo desse projeto, você conseguiria saber qual é a descrição dele, quem que está responsável por esse programa, quantos projetos e quantas propostas fazem parte, como é que ele está percentualmente, ou seja, quanto do escopo desse projeto já foi concluído, quanto que a gente gastou até agora. Se eu clicar nesses 3 projetos, ele já abre para mim um filtro mostrando exatamente quem são esses projetos e como é que está a execução de cada um deles. Eu não vou entrar em plano estratégico, que não é o nosso foco, mas em plano estratégico você consegue criar um planejamento estratégico da sua empresa, definindo missão, objetivos, valores, e depois detalhar esse projeto em metas, intervalos de acompanhamento e associar essas metas aos seus projetos e assim acompanhar a execução da tua estratégia desde o teu nível estratégico até o teu nível operacional e tático. Aqui em cadastros é onde a gente consegue criar os critérios, indicadores e comparativos que lá na frente a gente vai usar para pontuar ou as nossas propostas ou os nossos projetos para gerar aquele nosso gráfico de bolha. Organizações, eu já falei, né, mas são as empresas que de alguma maneira fazem parte aí do seu ambiente, podem ser, para quem gerencia múltiplos projetos, podem ser os seus clientes. Para organizações que trabalham com demandas internas, com desenvolvimento, você pode controlar aqui as suas fábricas de software, ou seja, os seus fornecedores, a consultoria, e saber como é que está a alocação desses recursos, quantos projetos eles estão executando, se estão indo bem, se estão indo mal, se você tem um problema específico com o fornecedor, ou se não, se você está tendo um problema gerencial. Tá?
Áreas, são as áreas organizacionais da sua empresa. Ao definir um responsável por área, você passa a dar acesso a todos os projetos dessa área para essa pessoa e ela consegue acompanhar como é que está essa evolução e, ao mesmo tempo, ao criar um novo projeto, você pode definir que esse projeto faz parte de uma área, ou uma proposta, ou uma pessoa. Bom, falando especificamente sobre projetos, né? Ou seja, aquela parte que é mais importante. Lista de projetos, ela é muito semelhante ao do portfólio de projetos, só que a diferença é que na lista de projetos você está vendo os seus projetos, ou seja, os projetos que você está como responsável, os projetos que você está executando nesse momento. Ele possui as mesmas configurações de filtro e coluna, tá? Você poderia pedir aqui um filtro, olha, eu quero ver apenas os projetos que ainda estão em execução, então eu vou ver todos, exceto com fim real. Então a gente já diminui aqui a nossa relação de projetos. Você poderia pedir para ver projetos que um recurso específico está trabalhando, ou durante o período, quero ver os projetos iniciados em 2014, ou não, quero ver os projetos que estão previstos serem concluídos em 2015. Informação de colunas, pode personalizar da mesma forma como a gente faz no portfólio de projetos. Proposta, da mesma maneira, né, para quem tem um comercial aí que vende alocação de recursos, que vende consultoria, proposta de projetos, você pode dar uma previsibilidade para a tua área de serviço. Você já começa ali a planejar quantas horas vão ser, quantos recursos vão estar alocados, e aí o teu gerente, teu coordenador de implantação, o seu coordenador, ou seu gerente de área, consegue saber o seguinte: a gente tem recurso humano suficiente para gerenciar os projetos que estão sendo vendidos pela minha área comercial? Para quem trabalha com plano estratégico, muito semelhante. Eu tenho orçamento o suficiente para executar todas as ideias que estão acontecendo dentro da minha empresa nesse momento? Busca funciona como uma página de pesquisa, né? Você pode pesquisar por um nome de projeto, por uma informação específica, por uma situação que você queira. Eu quero saber todos os projetos que estão em atraso dentro da minha organização. Você consegue ver aqui rapidamente que esses são os projetos, na verdade, esses aqui são os componentes. Esses são os componentes que estão em atraso nesse momento na minha empresa. Então, você pode ter uma meta aqui de olhar diariamente, ó, estamos com 42 e a nossa meta é ter no máximo 2 componentes em atraso. Ou não, você pode pedir para ver apenas o projeto com uma pessoa envolvida. Eu quero saber os projetos da Adalgisa. Confirmo aqui e vou saber quais são os componentes que a Adalgisa está trabalhando nesse momento e quantas horas ela já apontou. Para quem trabalha com MS Project, importar arquivos do Project para o Project Builder ou do WBS Chart Pro, basta você apenas pegar o arquivo dentro do seu computador, importar para o Project Builder e aí você já cria um projeto a partir do teu Project. PM Canvas, para quem está usando o PM Canvas, é muito bacana. A gente vai gravar um vídeo só sobre isso, tá? Mas você pode trazer o seu PM Canvas para dentro do Project Builder, ou seja, faz download do teu aplicativo na Apple ou na Google Play, para quem usa Android, convida as pessoas, cria o seu Canvas com o seu time, depois disso traz ele para dentro do Project Builder e passa a gerenciar numa ferramenta completa de PPM. Estatística é muito bacana, que você consegue saber como é que estão distribuídos os projetos dentro da sua organização, ou seja, quantos projetos estão a iniciar, quantos projetos estão em andamento, quantas propostas de projetos foram avaliadas, quantas foram aprovadas, quantas foram recusadas, total das atividades, quantas atividades eu tenho em execução nesse momento, fases, marcos, como é que estão os meus marcos, estou concluindo os marcos ou os marcos estão em atraso, pacotes de trabalho, produtos, notificações e outras informações. Então você tem uma página de estatística aqui completa do teu Project Builder, podendo acompanhar como é que está a distribuição dentro do teu projeto. Configurações não é o nosso foco hoje, mas entenda o seguinte: o Project Builder, da maneira como você está utilizando hoje, ele pode ser alterado de acordo com a sua metodologia ou com a sua necessidade gerencial. Você pode incluir áreas, retirar áreas. Tiago, a gente não usa risco, a gente pode desabilitar risco. Tiago, a gente usa qualidade, podemos habilitar qualidade. Aqui a gente não chama atividade de atividade, a gente chama atividade de tarefa. A gente não chama fase de fase, chamamos de pacote de trabalho. Podemos usar a nomenclatura de acordo com o teu processo e com a tua necessidade. Para isso, nós temos uma área rica de cadastros,
né, que te permite alimentar ali e definir quais são os tipos de projetos que a minha organização desenvolve atualmente. Eu trabalho muito com projeto de diagnóstico e consultoria. Podemos criar um tipo específico para reproduzir a tua necessidade. Tipo de componente foi aquilo que eu já falei, né? Como é que está estruturada a tua EAP? Que cada um dos níveis da sua EAP, como é que você chama esses níveis? Tipo de registro, para quem trabalha ou com consultoria, ou com desenvolvimento, ou que tem uma necessidade grande de controlar a produtividade. Você pode criar classificações para o teu timesheet, ou seja, eu quero saber quantas horas foram gastas dentro da minha empresa com reunião, ou quantas horas foram gastas dentro da minha empresa com atacando crise, ou quantas horas foram gastas de gerenciamento, para a gente jogar esse custo dentro de um projeto. É possível usando o tipo de registro. Tipo de envolvimento. Isso é muito importante porque é aqui que a gente trabalha a nossa colaboração. O tipo de envolvimento, ele representa o que cada pessoa dentro de um projeto consegue ou não consegue fazer. A gente vai do perfil 1 até o perfil 7, sendo o perfil 1 o que tem mais poder e o perfil 7 o que tem menos. O perfil 1 é atribuído ao usuário com a licença do tipo pleno, ou seja, aquele usuário que consegue fazer tudo dentro do Project Builder, que a gente chama de licença full, né? Ou seja, do tipo pleno. O responsável ele funciona como muito semelhante a... Você poderia chamar ele também de gerente de projeto, tá? É o que consegue criar projeto, envolver pessoas, planejar atividade, atribuir custo, mexer em configuração do projeto e alterar aquilo de acordo com a sua necessidade de gerenciamento. Esse cara é o dono do projeto, ele tem total autonomia para modificar uma data, para envolver ou para tirar uma pessoa. Tá? E aí você tem que justamente distribuir esse envolvimento com governança, porque se você tiver muitas pessoas responsáveis, você pode perder o controle de um projeto específico. Perfil 2, executor. O executor é responsável em entregar o produto do projeto. Ele está ali para trabalhar e para desenvolver as entregas. Ele vai apontar a hora, ele vai fazer registro, ele informa início real, informa fim, mas ele não tem autonomia para replanejar a atividade, por exemplo. Como o nome já diz, ele é um recurso e é o cara que está responsável em produzir a entrega. Perfil 3, no nosso caso aqui a gente tem um cliente e tem a equipe. É aquele que comenta, que faz observação, ele até avança escopo, mas ele não tem autonomia para concluir uma atividade. Tá? Ele está ali como um apoio, como alguém que faz parte da atividade, mas quem vai concluir é o executor. Valida. A partir do momento que você envolve um usuário do tipo valida, o executor perde a autonomia para concluir. O valida precisa conferir. Para quem usa algum processo de auditoria ou de verificação, o valida confirma se a atividade está dentro daquilo que se esperava, se foi feito com qualidade, se está feito de maneira correta. Avalia. Para quem usa processos de qualidade, o avalia emite uma nota ou um conceito. Ele vai avaliar se aquela entrega foi feita acima do esperado, abaixo do esperado, se ela foi feita com qualidade, se ela não foi feita com qualidade. Comenta, ele consegue escrever, fazer observações, mas não consegue apontar horas nem concluir uma atividade. E observa, como o nome já diz, ele apenas observa. Esse é um perfil que você pode disponibilizar para o seu cliente, para o seu diretor, para alguém que não vai ter uma operação no Project Builder, mas que vai querer consultar, que vai querer ter uma informação. Bom, uma coisa bacana que a APB disponibiliza para você é que o usuário do tipo consulta, ele é ilimitado. Então você pode envolver quantos observa você quiser nos seus projetos e dar acesso ao teu cliente e assim criar aí uma transparência, né, e até fidelizar melhor os seus clientes. Outra coisa que a gente precisa ter atenção são as situações, tá? Situações, elas representam as situações do seu projeto. Você pode ver que existem muitas situações, né? Algumas escritas em azul, outras escritas em vermelho. As situações escritas em azul são situações criadas pelos próprios usuários, né? Elas não vieram junto com o Project Builder. As que estão em vermelho são situações utilizadas pelo sistema. Então, são situações automáticas que mudam de acordo com as datas do projeto e com a execução dos usuários. O que é importante a gente entender? Como é que funciona essa lógica de mudança de situação? A iniciar são projetos ou atividades que estão numa data futura. Então, significa o seguinte, o período de vigência dessa atividade ou desse projeto ainda não chegou. Bom, foi passando o tempo e entramos no período de vigência. Entramos na chamado pode iniciar. Toda atividade ou projeto que se encontra com a situação pode iniciar, significa que ele está durante o seu período de vigência
Então significa que você pode começar a trabalhar nele, está na hora de começar a produzir a entrega. Ou seja, o pode iniciar ele vai ficar da data de início previsto, sendo, por exemplo, hoje, até a data de fim previsto. O que significa que se passou 5 dias e ninguém começou a trabalhar, ele vai estar apontando lá, pode iniciar, mas se você puxar um relatório de escopo, por exemplo, de curva S de escopo, vai te mostrar que a sua execução está abaixo daquilo que você planejou. Andamento. Aqui em amarelinho. Andamento é o seguinte, quando você fizer o primeiro registro informal, comecei a trabalhar, ou seja, você deu início real numa atividade, ela passa a figurar em andamento. Então, toda vez que você vê um projeto ou uma atividade em andamento, significa que alguém já começou a trabalhar nesse projeto. Atraso. A data de fim previsto dessa atividade ou desse projeto está numa data passada. O Project Builder consolida isso automaticamente e te informa que esse projeto está em atraso e já deveria ter sido concluído. Concluído, terminei meu trabalho, fiz tudo aquilo que eu tinha que produzir para gerar a entrega. Marquei fim real. Concluído significa que você entregou a atividade desse projeto. O concluído, ele tranca, então a partir desse momento você não consegue mais editar custo, mudar um registro ou modificar ou criar uma nova atividade dentro do teu projeto, por exemplo. Concluído, ele representa que de fato o projeto ou a atividade foi concluída e não pode ser modificado. Bom, no meio do caminho você pode perceber que você não tem recurso suficiente ou que perdeu a importância uma atividade ou que você precisa desconsiderar uma fase. Você pode dar desistência em qualquer parte do teu projeto ou no teu projeto todo. Quando você dá desistência numa fase, o Project Builder recalcula o escopo com aquelas atividades que sobraram. Quando você conclui, você acrescenta percentual de completude ao teu escopo. Então, se você tinha 10 atividades, você concluiu uma, você está em 10% do escopo, você já entregou 10%. Quando você desiste, ele vai eliminar essa etapa do projeto e vai redistribuir considerando as atividades que existem e as atividades que já foram concluídas. Então, a diferença entre desistência e concluído é que o desistência despreza o percentual de escopo que representaria uma determinada fase dentro do teu projeto. Indefinido. Toda vez que você vê uma fase ou um projeto como indefinido, significa que existem atividades abaixo dessa fase ou abaixo desse projeto que ainda não tem planejamento de datas de início e fim. Ele dá indefinido porque ele não consegue consolidar. Significa que esse projeto, essa atividade, ainda está no processo de planejamento. Parado e interrompido. Pode ser que no meio do teu projeto você precise pausar ele. Acabou o nosso orçamento. Esse projeto a gente só vai poder continuar ele em 2015. Você pode dar parado no nível 0 do teu projeto e ele interrompe todas as atividades abaixo. E quando você precisar retomar, você consegue abrir sem ter que entrar em atividade por atividade. Bom, gente, essas são as situações que você utiliza dentro do Project Builder, que ele atualiza automaticamente todo dia à meia-noite, consolidando ali como é que está a situação do teu projeto. Você pode criar situações personalizadas, que reflitam uma etapa do teu processo. Para quem trabalha com projetos de consultoria, você pode ir aguardando o aceite do cliente. Mas o que acontece é o seguinte, quando você usa uma situação personalizada, você tira o projeto ou a fase desse fluxo automático de modificação de situação. Então você tem que ter só uma atenção em relação a isso. Bom, eu não vou percorrer todos os tipos de cadastro, porque também não é o foco do nosso webinar. Mas você percebe que o Project Builder está ali orientado ao PMBOK, tendo cadastro para cada uma das áreas de conhecimento, né? E então você consegue aqui configurar o Project Builder de acordo com o teu processo. Fluxos é bem interessante porque você consegue criar um fluxo de aprovação, por exemplo, né? A gente tem aqui o fluxo de aprovação de TI. Você consegue definir quem são as pessoas que aprovam e que participam desse fluxo. Então, você pode pegar uma proposta de projetos, associar ela a um fluxo e falar o seguinte, para esse projeto, para essa proposta virar projeto, o Bernardo, o Plínio, o Luiz e a Ruth precisam aprová-la. Então, você automatiza o teu fluxo de aprovação aí de nascimento de projetos. Voltando aqui para a nossa lista de projetos, vamos olhar agora especificamente um projeto. Tá? Eu vou entrar aqui no projeto Treinamento de Gerente de Projetos. Vamos entrar nesse projeto. A primeira página que a gente cai é chamada página de detalhe de projetos, né?
que traz aquelas informações relacionadas a esse projeto e que vai estar refletindo na tua metodologia, né? Você pode perceber que ela tem uma característica muito semelhante a um termo de abertura, para quem usa, né, uma metodologia inspirada no PMBOK. Para quem usa Prince2 ou para quem usa um Agile, você consegue reconfigurar esses campos e botar na nomenclatura que for necessária para a sua empresa. Aqui na parte esquerda, nós temos as áreas de conhecimento, né, que são utilizadas no Project Builder, e você consegue acompanhar, né, como é que você está em cada uma delas. Quando eu vou em relatórios, ele me traz os principais relatórios que você pode utilizar dentro do Project Builder. O ícone acima de qualidade, de risco, de questões, mostra que existem elementos já cadastrados. Então você consegue ver aqui, por exemplo, que nesse momento existem 2 metas para esse projeto. Nesse caso, como é um treinamento, ele tem uma meta de qualificação de 30 e uma meta de quantificação de 30. Tá? Você pode configurar isso e cadastrar a meta de acordo com a tua necessidade. Ok? Aqui no lado direito, a gente tem logo de cara um painel de controle, mostrando o nosso SPI e CPI, né? Índice de desempenho de prazo e índice de desempenho de custo. Para quem usa valor agregado, né, você pode acompanhar aqui como é que está cada um desses indicadores, que já consolida automaticamente de acordo com a tua execução. Então, esse projeto, no caso, a gente está abaixo do planejamento e abaixo do custo. A gente tem que ter uma atenção porque ele não está indo bem. Para quem não usa EVA, para quem quer um indicador mais simples, você pode usar o próprio PB, que ele te mostra como é que você está em relação a escopo, tempo, custo e recursos humanos. Bom, esse projeto, como eu falei lá na situação, ele está em andamento, não é um projeto que tem uma pontuação quanto à estratégia da empresa, ele já executou 14% do escopo, tinha o início previsto no dia 19/5, começou no dia 19/5 e tem o fim previsto para o dia 24/9. Aqui a gente consegue ver a equipe do projeto, ou seja, as pessoas que estão trabalhando nesse projeto nesse momento. A gente consegue ver aqui a nossa estrutura de custo, ou seja, base, previsto e real. Para quem não usa linha de base, poderia estar só previsto e real, tá? E quem foi o criador desse projeto. Clicando nos 3 quadrados, a gente cai na estrutura analítica de projeto, onde a gente consegue acompanhar quais são as atividades do meu projeto, ou seja, o que eu planejei para esse projeto e quando eu pretendo entregar cada uma delas. A gente já começa a ver alguns ícones aqui bacana, né? O primeiro ícone é esse, ó. Significa que existe uma dependência para essa atividade começar. Aqui embaixo eu tenho uma indicação de que eu tenho um marco dentro desse projeto. Esse término da preparação é um marco. Livro fechado ou livro aberto significa que já existem comentários dentro do orçamento, por exemplo. Vamos ver o que já se trabalhou dentro do orçamento. Olha, quem está trabalhando no orçamento é o José das Couves e o Rodrigo Santos. E por enquanto já foi apontado aqui 2 trabalhos. Assim como a gente tem filtros e colunas lá na nossa parte de portfólio de projetos e lista de projetos, a gente consegue fazer da mesma maneira. Tá? Essa relação de colunas ela pode representar aquilo que você usa para o seu gerenciamento. Então você pode mudar qualquer um desses campos a qualquer momento ou mudar de ordem. Ah, não, eu quero ver primeiro a situação. Então você consegue trazer a situação para o início do teu projeto e tem ela como a primeira informação, ou seja, a informação mais relevante. Ah, eu não quero saber o meu custo real. Você pode eliminar a qualquer momento e aplicar. Isso atualiza automaticamente. Como é que acontece a colaboração e a execução dentro do Project Builder? Cada atividade você pode apontar um trabalho executado, né? No meu caso aqui eu entrei na questionário de avaliação, eu defino aqui o tipo de registro, faço um comentário, posso falar quantas horas eu gastei? Ah, gastei 4 horas nesse processo. Quantos por cento do meu escopo eu avancei? 50%. Do início real. Posso marcar quem é que está executando. Posso notificar essas pessoas, ou seja, pedir para que seja enviado um e-mail avisando que esse comentário foi feito. Posso anexar um documento. Posso incluir um custo.
posso incluir uma lição aprendida nesse projeto ou apenas confirmar. Eu vou anexar aqui um documento. Vou colocar aqui o Oceano Azul. Ok? Então, já mostrei aqui que o Rodrigo trabalhou 4 horas, essa atividade está em 50%. Você percebe que tem um risco vermelho aqui. Significa que não tinha planejamento de horas para o Rodrigo. Então, ele já estourou a alocação dele nessa atividade. Em filtros, eu poderia pedir para ver apenas o primeiro nível, por exemplo, né? Se eu quisesse ver uma visão mais gerencial. Vou ter uma reunião com o meu diretor. O diretor não quer saber das atividades, ele quer saber quantos por cento está cada uma das fases. Então, posso mostrar aqui para ele, ó, que estou em 70% da primeira fase, fiz 8 da segunda e não comecei as demais fases. Ah, Thiago, mas me mostra como é que está o gerenciamento de projetos apenas. Eu posso clicar aqui e verificar apenas essa fase, para não trazer todas aquelas informações e assustar. Ou posso pedir para... Vou fazer uma reunião com a minha equipe. Eu vou falar apenas do trabalho que tem que ser feito nesse projeto. Posso pedir apenas o último nível. E aí ele não me traz aquela visão das fases. Ele me traz apenas as atividades do último nível onde tem trabalho sendo executado. Tá? De acordo com o teu momento, você pode pedir para ver a sua estrutura analítica de uma maneira diferente. Relatórios clássicos, tá, gente? Primeiro deles, curva S de escopo. Eu posso pedir aqui para ver a curva S de escopo. Planejamos o nosso projeto. Será que a gente vai conseguir entregar ele no prazo? Ó, a minha execução no dia 24/6 está aqui em 16% do escopo. Segundo o meu previsto, eu precisaria estar em 23%, que já mostra um desvio da linha de base que falaria que eu deveria estar em 30%. Então, eu tenho algumas ações aqui que eu preciso executar para conseguir entregar o projeto dentro do prazo, que no nosso caso aqui termina no dia 24/9 em 100%. Ou seja, eu preciso acelerar o meu trabalho para conseguir entregar ele conforme eu planejei. Ah, vou ter uma reunião com a minha equipe, eu quero estudar como é que está a minha estrutura analítica. Quero que me mostre todos, quero que me mostre prazo. A gente pode imprimir aqui a estrutura analítica e colocar na parede da nossa empresa, tá? E você navega por cada uma dessas atividades. Eu quero saber como é que está o coffee break. Você clica aqui, você entra e você já está visualizando como é que está cada uma dessas atividades. Cronograma do projeto. Quero saber como é que está a minha previsão. Vou ver todas as atividades. Eu poderia ver por um período específico do meu projeto. Ah, quero ver essa semana. Não, quero ver nos próximos 2 meses. Vou pedir aqui escala automática. Vou pedir para ele me mostrar a duração. Tá? Vamos ver como é que ficou aqui o nosso projeto. Você consegue checar aqui em tempo real e ele já te traz algumas informações interessantes. O gerenciamento de projetos, eu planejei acabar no dia 21 de setembro. Por enquanto estou dentro. Mas já essa atividade aqui, de geração de orçamento, eu deveria ter acabado ela no dia 26/5. E estou até agora, ainda não entreguei. Então ele me mostra aqui uma linhazinha vermelha mostrando que eu tenho atraso nessa atividade. E consigo acompanhar as demais etapas aqui do meu cronograma. Qualquer relatório você pode enviar por e-mail ou imprimir. Tá? O enviar por e-mail não necessariamente são para as pessoas que estão cadastradas no ambiente. Você pode colocar um destinatário específico ou selecionar uma pessoa que está trabalhando no teu projeto e enviar. Curva S de custo, né? A curva S de escopo te mostra como é que está a tua execução ao longo do tempo em relação ao teu planejamento. A curva S de custo mostra como é que está o teu gasto, né? Então você tem que sempre tomar cuidado para não passar aqui a tua linha de previsão, porque isso vai mostrar um estouro de orçamento. Dashboard, você consegue gerar um dashboard acompanhando como é que está o teu projeto em relação aos teus principais indicadores de gerenciamento de projetos. Nesse caso aqui a gente tem, ó, eu vejo que no tempo eu já estou no vermelho, custo, eu estou dentro do meu custo, recurso, estou executando conforme planejei, e risco e questões, tenho 2 pontos de atenção. Tá? Aqui embaixo ele me mostra como é que o meu risco está distribuído. Eu vejo que eu tenho um risco de grande impacto e grande probabilidade, eu preciso ter uma atenção com ele.
que é esse primeiro aqui, ó, não adoção da metodologia. Eu consigo saber como é que os meus projetos estão distribuídos, tá? Esse aqui foi um dashboard construído para uma necessidade específica, saiba que você pode ter o teu dashboard parametrizado e construído para a tua necessidade de gerenciamento. Project Model Canvas, para quem criou ou não criou dentro do aplicativo, você tem a opção de visualizar com a tua equipe ou apresentar para o teu stakeholder como é que está o teu projeto usando aqui a lógica do Project Model Canvas. Então, você, em uma folha, você tem o teu planejamento aqui completo, tá, seguindo aí a metodologia do José Finocchio. Bom, eu queria falar, para a gente encerrar o nosso webinário, de alguns facilitadores que o Project Builder possui. Você consegue criar um projeto, por exemplo, vou criar um projeto novo aqui do zero, tá? É o nosso projeto webinário. Você pode definir qual é o tipo de projeto dele, fala que é um tipo de projeto de implantação. De acordo com a metodologia, tu vai definir justificativo, objetivo, para qual organização é, né? Faz parte de algum programa? Vou botar aqui no desenvolvimento organizacional. Em qual diretoria está esse projeto? Ah, está aqui no PMO. Setor, descrição, escopo, premissa. Como eu falei, essas informações podem estar visíveis ou não. Confirmo. Primeiro passo, vou planejar o meu escopo. Então, vou em escopo, editar EAP. Posso criar apenas dando Enter, tá? Posso criar um marco a qualquer momento. Eu vou fazer o seguinte, ó, assim não está bem organizado não. Vou criar uma fase e vou organizar isso melhor. Então eu posso levar as minhas atividades e arrastar e soltar usando apenas o mouse e está aqui a minha estrutura de projeto. Ah, mas eu quero criar mais uma fase. Confirmo, criei a minha estrutura analítica de projetos. Meu próximo passo agora é definir quem é que trabalha junto comigo nesse projeto. Além do Rodrigo, aqui em envolvidos, eu vou definir o seguinte, ó. Trabalha comigo a Adalgisa como executora, e a Adelaide. Vou colocar a Cristina também trabalhando aqui comigo como cliente. Confirmei. Já estão envolvidos no nível 0 do meu projeto. Meu próximo passo é definir quem trabalha comigo, ou seja, quem trabalha comigo não, quando cada um desses trabalhos serão entregues e se possui uma dependência entre essas atividades ou não. Então, ok. Essa primeira atividade começou no dia 10 e tem uma duração de 60 dias. Essa atividade depende da atividade anterior e tem um lag de um dia. Eu vou botar 20 dias de duração. Essa atividade começa no dia 12, depende da atividade 2 também. Ela só tem início porque ela é um marco, tá? Essa atividade aqui eu vou colocar dependendo da atividade 1, com lag de 3 dias, 2 dias, 3, pronto. E a dependência do tipo fim para início. Vou colocar aqui 40 dias de duração e vou colocar essa atividade, dependendo da anterior, com 30 dias de duração. Posso confirmar. Bom, assim você acabou de fazer o teu planejamento usando as suas dependências,
né, e definiu quando começa cada uma atividade e quando termina o teu projeto. Então, o nosso projeto começa no dia 10/6 e termina no dia 19/10. Tá? E ele está consolidando essas informações considerando as atividades planejadas abaixo. Eu tenho mais um passo para fazer antes de concluir meu planejamento, pensando ali no básico, né? A gente distribuir as ações, sem a gente entrar numa coisa mais aprofundada, como qualidade, risco e outras áreas aí um pouco mais complexas. Mas eu preciso definir quem trabalha em cada uma dessas atividades. Então, eu entrei aqui em editar envolvidos. Vou definir o seguinte: atividade 1, quem trabalha é a Adalgisa, ela vai ser executora, está trabalhando 10 horas. Aqui, você pode perceber que aqui ao lado ele já mostra um íconezinho vermelho, significa que esse recurso já está acima de 100% da sua alocação, então você não pode deixar essa pessoa executando essa atividade. No maisinho você pode envolver mais uma pessoa, no nosso caso aqui o Rodrigo vai ser o executor, tá? Você vai botar 5 horas para cada pessoa e você tem a opção do seguinte: isso aqui se repete, você pode simplesmente copiar esses envolvidos e colar aqui embaixo. Ao confirmar, você já consolida todo esse teu planejamento. Bom, dessa forma o teu projeto está pronto. Você planejou, você seguiu as principais etapas do teu planejamento e está pronto para começar a executar. Gente, áreas de pessoas eu não vou entrar muito hoje, tá? Não é o foco do nosso webinário, isso é um assunto um pouco mais avançado, mas só para você entender, aqui você vai estar criando as pessoas dentro da sua empresa e você vai definir o que cada um pode fazer, não pode, qual é o tipo de licença que esse usuário vai consultar, qual é os dados de contato, de que área ele faz parte, qual é a função, e assim organizar, né, os colaboradores dentro da sua empresa numa única ferramenta. Eu quero agradecer a participação de todo mundo. Para quem ainda não curtiu a gente no Facebook, a gente está sempre postando um artigo, um conteúdo novo, tá? Nós estamos no Facebook, estamos no Twitter, estamos no LinkedIn, YouTube. Temos aí alguns vídeos bem bacanas com pessoas importantes que já passaram pela Academia Project Builder. Esse vídeo está disponível aqui na academia, mas você pode aproveitar para assistir outros e nos acompanhar. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser se aprofundar em um assunto que eu falei, Thiago, achei interessante, mas fiquei com uma dúvida, pode me encaminhar um e-mail, é thiago.reis@projectbuilder.com.br. Agradeço a você por ter assistido esse vídeo e estamos abertos para qualquer ajuda que você precisar, seja uma dúvida em um e-book nosso, seja para avançar na implantação de uma metodologia de gestão de projetos para fazer sua empresa alavancar. Te desejo excelentes resultados com a gestão de projetos e não deixe de comentar, não deixe de mandar suas observações. Um grande abraço e obrigado por ficar até o final.